Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur mais uma vez aqui, dedicando este momento para que todos os ouvintes possam ouvir a palavra do Eterno de uma maneira simples e objetiva. O ensino sadio que Shaul Hachalia tinha mencionado em uma de suas cartas. Pois bem, hoje nós iremos dar continuidade ao livro de Samuel Aleph, 1 Samuel capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. Bem, como de costume, nós gostaríamos de dizer e enfatizar que no decorrer da leitura nós vamos dando as explicações devidas, as explicações que realmente traz o sentido histórico, né? Um sentido escritural das escrituras. Isso é maravilhoso porque nós não vamos fugir do contexto, né? E é por isso que estamos dedicando essas horas aqui com vocês para que a gente possa harmonizar espiritualmente as escrituras na sua vida. Bem, Shabbat Shalom a todos os Shabbat nós estaremos aqui às 10 horas da manhã. Geralmente a gente vai fazer aí, às vezes vai ser 10, às vezes vai ser 8, às vezes será às 11, tá? Justamente por causa de alguns contratempos que pode ocorrer. Mas isso eu falo aqui no YouTube, através do meu perfil, mas também nós vamos disponibilizar este vídeo, estará no YouTube, onde as pessoas podem assistir várias vezes, né? Também você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá no YouTube, né? Curta a nossa página Beit Netzer Efrai, é a página do Judaísmo Nazareno de São Paulo, tá? E também nós temos lá no YouTube, nós temos no Instagram, que é Judaísmo Underline Nazareno Underline SP. Tá? Você também pode acompanhar as lives que nós estamos fazendo lá todos os domingos, né? Com o Moré Fábio Pires, tá? E ali nós estamos também disponibilizando vários shiurim, vários estudos, né? Trazemos informações preciosas que as pessoas não sabem. Bem, hoje nós iremos continuar aqui com o livro de 1 Samuel. Nós estamos vindo desde lá de Josué, né? Desde Josué. Nós já também colocamos aqui disponível os estudos, o shiurim da Brit Hadashah. Também tem aí, caso no YouTube você queira acompanhar, você vai lá em vídeos e você também vai ver os estudos da Brit Hadashah, que é magnífico, tá? Eu costumo dizer, como muitos anti-Yeshua que surgem a esse mundo aí afora, os anti-missionários, né? Eles, que na realidade são ex-cristãos, a maioria. Então eu costumo dizer que eles ficam demonizando as escrituras, a Brit Hadashah. Ficam dizendo que Paulo errou, que Paulo está se contradizendo, e na realidade é por isso que nós disponibilizamos os estudos da Brit Hadashah também, tá? E aí nós vamos ler agora o Taná, coisa que ninguém faz, né? Nós vemos muitos, principalmente rabinos, principalmente Roshim, que são os líderes de comunidades e etc., eles colocam estudos do judaísmo, coisas do judaísmo que são interessantes, colocam e disponibilizam para pessoas que são leigas no assunto e acabam sendo cativadas por esses líderes que na realidade eles estão ali somente para barganhar, para se aproveitar de situações. Não são todos, mas a maioria. E você não vai ver hoje
nenhum líder, com exceções, nenhum responsável, nenhum rabino, com exceções, né, a qual muitos aqui, se vocês procurarem, vocês vão achar, aqueles que leem as escrituras, tá? Que enfatizam as escrituras e harmonizam com os estudos acadêmicos, com os estudos históricos e também com os estudos do judaísmo tradicional ortodoxo. Tem muita coisa que o judaísmo tradicional e ortodoxo tem colocado em pauta sobre o Mashiach, sobre as escrituras, e as pessoas acabam desconhecendo isso. Então, é muito pouco que esses líderes que priorizam esses estudos. Tá? Gostaria de agradecer a todos pelo carinho e vamos dar continuidade ao livro de 1 Samuel capítulo 13. Vamos lá. Shaul tinha anos de idade quando começou o seu reinado e governou Israel por 2 anos. Quando escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 deles ficaram com Shaul em Miquirramas e nas montanhas de Beit-El, e 1.000 ficaram com Iohonatã em Giviar-Beamim. E ele despediu os restantes do povo para suas respectivas tendas. Iohonatã assassinou os líderes dos Filistim em Guerva. Filistim os filisteus. Shalom, Rubens Santos, que o Eterno possa abençoar. Shalom aos que estão adentrando a live, que o Eterno possa abençoar grandiosamente. Estamos lendo o livro de 1 Samuel capítulo 13. Estou usando a tradução da Bíblia Judaica de David Stern. Ok? Os Filistim ouviram falar sobre isso. Então Shaul fez soar a trombeta por toda a terra, dizendo que os hebreus ouçam. Todo Israel ouviu que Shaul tinha assassinado os líderes dos Filistim. Isso fez que Israel se tornasse um mau cheiro nas narinas dos Filistim. O povo reuniu-se diante de Shaul em Gilgal, enquanto os filisteus se congregaram para fazer guerra contra Israel. 30.000 carruagens, 6.000 cavaleiros e um exército tão numeroso quanto o grão da areia da praia. Eles subiram e montaram acampamento em Miquirramas, leste de Beit-Aven. Os homens de Israel viram que suas escolhas eram limitadas e que o povo se sentia tão duramente pressionado que se escondiam em cavernas, moitas, torres de vigia e cisterna, enquanto alguns outros hebreus cruzavam o Iade para o território de Gad e Shaul. Shaul, porém, ainda estava em Gilgal, para onde todo o povo foi ansioso para segui-lo. Ele esperou 7 dias, como Shemuel lhe tinha instruído, mas Shemuel não vinha a Gilgal. Então o exército começou a se dispensar. Shaul disse: tragam-me ofertas queimadas e as ofertas pacíficas. E ele ofereceu a oferta queimada. Assim que ele terminou de sacrificar a oferta queimada, lá estava Shemuel. Ele tinha vindo e Shaul foi encontrar-se com ele e cumprimentá-lo. Ok? Shemuel, que é o profeta, disse: o que você fez? Shaul respondeu: vi que o exército estava se dispensando e que tu não vinhas no tempo determinado e que os filisteus tinham se reunido em Miquirramas. Então disse: agora os filisteus cairão sobre mim em Gilgal, e eu não pedi o favor de Adonai. Então me senti obrigado a oferecer ofertas queimadas. Shemuel disse a Shaul: você agiu como um tolo, não observou o mitzvah de Adonai, que ele deu a você. Se o tivesse feito, Adonai estabeleceria o seu reinado sobre Israel para sempre. Agora, porém, o seu reinado seu reinado não será estabelecido. Adonai buscou para si um homem segundo o seu coração. Vejam só,
ele estava já fazendo o que estava dando na cabeça dele. Ou seja, ele não governou o povo de Israel como rei, da maneira como Adonai tinha falado, ele não governou. Adonai buscou para si um homem segundo o seu coração, e Adonai o escolheu para ser príncipe sobre o seu povo, porque você não observou as coisas que Adonai ordenou que fizesse. Depois disso, Samuel deixou Gilgade e foi a Givirá Beiamim. Shaul contou quantos ainda estavam ali com ele, cerca de 600 soldados. Shaul e Jonatã, seu filho, e os soldados que estavam com ele estabeleceram quartéis em Gilviar Beiamim, enquanto os filisteus permaneceram no acampamento em Milquim-Ramás. Depois disso, patrulhas invasoras começaram a vir do acampamento dos filisteus. 3 delas, um grupo deu a volta pelo caminho que leva a Ofrã, no território de Shaul. Outro grupo tomou a estrada para Beit Horon e outra companhia tomou para a entrada para o deserto pelo território de onde se avista o Vadi de Tzivoim. Naquela época não havia nenhum ferreiro que pudesse ser encontrado em toda a terra de Israel, porque os filisteus tinham dito: nós não queremos os hebreus fazendo espadas ou lança para si. Assim, sempre que alguém do povo de Israel queria afiar sua enxada, arado, machado ou foice, tinha que descer até os filisteus. Tá vendo? Estratégia. Onde os preços exorbitantes eram 2/3 de um ciclo para afiar uma foice, ou quando chegou a hora da batalha, ninguém do exército de Shaul e Jonatã estava equipado com espadas ou lança, embora Shaul e Jonatã, seu filho, estivessem. Um destacamento dos filisteus tinha avançado para a passagem de Mic-Ramás. 14. Um dia, Ioronatã, filho de Shaul, disse ao jovem que levava sua armadura: venha, vamos atravessar até o destacamento dos filisteus, no outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Shaul estava esperando nas extremidades mais afastadas de Giviar, sobre a romeira em Migron. Com ele estava cerca de 600 soldados. Ahiá, o filho de Ahituv, irmão de Iqravod, filho de Pinhas, e neto de Eli, o Corren, de Adonai em Shiló, estava carregando a veste ritual. Ninguém sabia que Jonatã tinha ido. Entre as passagens pelas quais Jonatã estava tentando cruzar até o destacamento dos filisteus, havia uma pedra íngreme de um lado e outra pedra íngreme de outro lado. O nome de uma era Botzetzer e de outra era Sener. Uma erguia-se para o norte, em direção a Mic-Ramás, e outra para o sul, em direção de Geva. E Jonatã disse ao seu escudeiro: venha, vamos cruzar até o destacamento desse povo incircunciso. Talvez Adonai faça algo por nós, já que pode libertar com muitas ou com poucas pessoas. Seu escudeiro respondeu: faze tudo o que achas que deve fazer. Eu estou contigo para o que quer que decidas. E Jonatã disse: nós avançaremos até aqueles soldados e deixaremos que saibam que estávamos ali. Se eles disserem: esperem até que cheguemos a vocês, ficaremos onde estamos e nós iremos até eles. Se, porém, disserem: venha até nós, nós iremos, e este será o sinal de que Adonai nos deu a vitória sobre ele. Shabbat Shalom, Dorival Barbosa, que o Eterno abençoe. Estamos lendo o capítulo 4, versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 11. Então ambos se deixaram ver pelos destacamentos dos filisteus, e os filisteus disseram: venham, alguns hebreus estão saindo dos buracos onde se esconderam. Os homens do destacamento dos filisteus disseram a Ionatã e ao seu escudeiro: venham até nós.
queremos mostrar algo a vocês. E Jonatã falou ao seu escudeiro: venha atrás de mim, porque Adonai os entregou a Israel. E Jonatã subiu, usando suas mãos, bem como seus pés, com os escudeiros atrás dele. Os filisteus caíram diante de Jonatã, e o seu escudeiro seguia, matando-os. Essa primeira matança de cerca de 20 homens foi executada por Jonatã e seu escudeiro numa pequena extensão da terra, no espaço de metade da área que uma parelha de bois pode levar em um dia, cerca de 183 metros. Havia pânico no acampamento e no campo entre todos os filisteus. Do mesma forma, os destacamentos e as patrulhas de invasão entraram em pânico. Além disso, houve um terremoto. Desse modo, cresceu o pânico causado por Deus. Olha só, vou fazer aqui um entre parênteses. Tem muitas pessoas que desconhecem as Escrituras e acabam desmoralizando as Escrituras. E o pior é que essas pessoas são ex-cristãos. As pessoas dizem, levadas pelo sofisma dos outros, elas dizem o seguinte: como que pode um Deus de amor ser um Deus de terror ao mesmo tempo? Como que pode um Deus que gosta de sangue, que busca sacrifício de animais para o seu agrado, um Deus guerreiro que manda os outros matarem os outros? E aí nós vemos ali com Yeshua enfatizando o amor, enfatizando a não guerra. Existe, como alguns dizem, Jesus, né? Ele enfatizou o amor. Se alguém te bater uma face, dê a outra, né? Não condenes, não julgue, né? E Yeshua falou muito sobre isso. E é daí que surgiu a teoria. Teoria não, na realidade virou doutrina, e isso entrou nas famílias. Que é o seguinte: o Deus do Velho Testamento, ele é um carrasco, um exemplo. Isso foi criado pela Igreja Católica, pessoal, para dar margem ao prazer humano, ou seja, para que as pessoas não visualizem os mandamentos do Eterno dado no Velho Testamento. Por quê? Porque esse dito se propagou até hoje nas religiões, nas famílias, dizendo que o Deus do Velho Testamento é um carrasco. E o Deus do Novo Testamento, ele é mais amor. Vejam só. E as pessoas desinformadas das Escrituras, elas acabam acreditando nisso. Veja, nós estamos vendo aqui um cenário de guerra. É óbvio que não havia nessa época, aqui nós estamos aqui há 1000 e poucos anos depois da criação do mundo, então nós estamos num tempo arcaico, nós estamos num tempo medieval, tá? Onde as armas eram lanças, aonde as armas eram espadas, aonde as armas eram estilingue, um exemplo, né? Aonde pedras eram armas. Então nós estamos num tempo medieval. Então o Deus do Antigo Testamento, ele não é um Deus carrasco, como muitas pessoas dizem. Agora, era necessário, um exemplo, nós estamos aqui no Brasil. De repente, alguém lança um míssil, que Deus o livre, mas isso pode acontecer. Lança um míssil lá da Venezuela, que é aqui perto, e cai em São Paulo e mata milhares de pessoas. Esse míssil ele foi lançado da Venezuela. O que o Brasil vai fazer? Você acha que ele vai ficar, nossa, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer. Não, foi uma... deixa quieto. Não, a nação que foi oprimida por
por essa guerra, ou que esse início de guerra, ela vai retrucar. Ela vai vir com canhões e canhões, mísseis e mísseis, soldados e soldados em cima da nação que começou. Então isso é óbvio, pessoal. A justiça ela existe. É necessário haver, aqui nessa época, como eu disse, aqui as armas da época eram espadas, eram lanças, flechas. Aqui não tinha um 38 nessa época medieval da Bíblia. Aqui não tinha um 38. Aqui tinha armas de espada, era flechas, lanças, pedras e etc. Né? Então, é necessário você guerrear com um povo que não quer saber de Deus. Nessa época era necessário você guerrear com um povo que não quer saber de Deus. Quando chega na época de Jesus, ele veio harmonizar o amor. Ele veio harmonizar a paz. Porém, não quiseram saber disso. E o que acontece? O crucificaram. Né? Yeshua, crucificaram ele no madeiro. Tá? Então, vejam só, ele queria o amor, as pessoas não aceitaram. Principalmente os líderes daquela época, e principalmente a política que já operava em Roma, naquela época, já estava ali. Então, hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Vejam só, está escrito o seguinte: a mim pertence a vingança, eu é que retribuí. Quem disse isso? O Eterno. Está escrito. Né? O Eterno disse, Deus, a mim pertence a vingança. Então ele está dizendo que se uma pessoa te ferir, se uma pessoa fizer algo contra você, né? Fizer algo contra você, você não retribua na mesma moeda. Deixe que Deus vai intervir. Existe aquele ditado que diz, quando você coloca na mão de Deus, Deus vai intervir sobre sua vida, sobre a vida daquela pessoa. Então, pessoal, a melhor coisa é deixar na mão de Deus. Você sabe que existe uma lei universal que é a lei da semeadura e colheita. Então, o que você plantar, você vai colher. Não importa se você plantar amor, amor, misericórdia, compaixão, você vai colher e muito mais lá na frente. Ok? Então, eu estou fazendo só esse parâmetro aqui, que as pessoas tenham a dignidade, né, da forma delas, de dizer que o Deus do Velho Testamento é um Deus carrasco. E não é assim, ok? Continuando. Os soldados de Israel tinham levado a exaustão naquele dia, mas Shaul publicou este aviso para o povo: maldito seja qualquer um que comer antes do anoitecer, antes de eu ter terminado de tomar vingança sobre meus inimigos. Então ninguém do povo provou nenhum alimento. Aconteceu que o povo veio à floresta, onde havia um favo de mel no chão. Quando o povo chegou à floresta, eles viram um favo de mel, com o mel se derramando, mas ninguém colocou a mão na boca, porque o povo temia o juramento. E Jonatã, porém, não tinha ouvido seu pai fazer um juramento diante do povo, e mergulhou no favo de mel e extremidades da vara que tinha em sua mão, levando à boca. Depois disso, seus olhos brilharam. Vendo isso, no entanto, alguém do povo disse em advertência: seu pai conjurou estritamente o povo com o juramento: maldito seja qualquer um que comer antes do anoitecer. Isso mesmo, que o povo estivesse desfalecido de fome. E Jonatã respondeu: meu pai trouxe confusão à terra. Veja como meus olhos têm brilho só porque eu provei um pouco desse mel. Quanto maior poderia ter sido a matança dos filisteus hoje, se o povo tivesse comido livremente do espólio que eles encontraram com seus inimigos. Naquele dia eles atacaram os filisteus em Milque-Ramás até Ailon. Contudo, o povo estava muito exausto.
Então o povo correu até o espólio, agarrando ovelhas, vacas e bezerros, matando sobre o chão e comendo a carne com o sangue. Veja, uma das proibições da Bíblia é você não pode comer a carne com sangue, tá? E aqui eles fizeram isso. Mataram os animais dos espólio. Espólio é aquilo que sobra, né, da guerra. Todo mundo sabe disso. Aí continuando, cada um de vocês deve trazer sua vaca e sua ovelha e matar aqui. Então poderão comer. Não pequem contra Adonai comendo com sangue. Naquela noite cada um trouxe o seu animal com ele e o matou ali. Shaul erigiu um altar a Adonai. Este foi o primeiro altar que ele erigiu a Adonai. Shaul disse: Vamos atrás dos filisteus de noite. Vamos saqueá-los até o alvorecer. Não deixaremos nenhum deles vivo. Eles responderam: Faça o que parece bem a você. O Corrém, porém, disse: Vamos nos aproximar de Deus aqui. Corrém é um sacerdote, tá, gente? Que aqui está em hebraico, Corrém. Shaul consultou Deus: Devo avançar em perseguição aos Filistim, que é os filisteus? Tu os entregarás a Israel. Naquele dia, porém, o Senhor não respondeu. Não respondeu. Shaul disse: Venham aqui todos vocês, os cabeças do povo. Pensem com cuidado. Quem cometeu este pecado hoje? Porque como vive Adonai, o libertador de Israel, mesmo que seja provado ter sido Jonatã, meu filho, ele deve ser levado à morte. Ninguém do povo lhe respondeu. Então Shaul disse a todo Israel: Fiquem vocês de um lado, e eu ficarei com Jonatã, meu filho, do outro lado. O povo respondeu a Shaul: Faça o que parecer bem a você. Shaul perguntou a Adonai, o Deus de Israel, que está certo. Quem está certo? Jonatã e Shaul foram escolhidos por sorte. O povo ficou livre. Shaul disse: Lance a sorte entre mim e Jonatã, meu filho. Jonatã foi escolhido, então Shaul pediu a Jonatã: Conte-me o que você fez. Jonatã lhe contou: Sim, eu provei um pouco de mel com a ponta da vara que estava na minha mão. Eu estou aqui, estou pronto para morrer. Shaul disse: Que Deus faça o mesmo a mim. E ainda mais, se você não for levado à morte, Jonatã. O povo, porém, inquiriu de Shaul: Deve Jonatã morrer? Ele que realizou este grande livramento em Israel? Que isso não aconteça, como vive Adonai, nenhum cabelo de sua cabeça cairá no chão, porque ele trabalhou com Deus hoje. Nesse dia o povo resgatou Jonatã, de modo que ele não morreu. Assim Shaul parou de perseguir os filisteus, e os filisteus retornaram ao seu território. Em seguida, Shaul assumiu o governo de Israel. Ele lutou contra todos os seus inimigos em todos os lados, contra Moabe, contra o povo de Amon, contra Edom, contra os reis de Sivoar e contra os filisteus, independentemente do caminho que ele tomasse. Ele os derrotava. Ele demonstrou sua força atacando Amaleque e salvou Israel do poder daqueles que estavam saqueando. Os filhos de Shaul foram Jonatã, Ishvi e o Malquishua, enquanto os nomes de suas filhas eram estes. O nome da mais velha era Merave e o nome da jovem era Milcahá. A esposa de Shaul chamava-se Ahinoam, filha de Ahimaatz. O comandante do seu exército era chamado de Avener, filho de Ner, tio de Shaul. Kish era o pai de Shaul e Ner era o pai de Avner. E Ner era filho de Avner. Durante todo o tempo em que Shaul, que era o rei de Israel, viveu, havia acirrada guerra contra os filisteus. Sempre que Shaul via algum homem forte ou corajoso, ele o recrutava para o seu serviço. Capítulo 15. Diz o seguinte: Shemuel disse a Shaul: Adonai me enviou. Shemuel, pessoal, era o profeta de Israel. Aí você disse: mas para que serviu o profeta de Israel? O profeta servia para trazer a mensagem de Deus para o rei.
e o rei transmitia a mensagem para o povo. Porém, o rei, ele tinha que obedecer o Eterno. E Shaul já estava desagradando ao Eterno, já estava desagradando a Deus. E é por isso que havia essas intrigas, essas brigas, e às vezes ele perdia, e às vezes ele ganhava, justamente porque ele estava, infelizmente, desagradando a Deus. Porque Deus deu uma série de mandamentos para ele obedecer e ele não fez isso. Samuel vinha e orientava ele, ó, faça isso, você está fazendo isso de errado, entendeu? Esse era o papel de Samuel. Continuando. Agora, ouça o que Adonai tem para dizer. Isso é o que Adonai Tsevaot diz. Adonai é Deus, tá, gente? Eu me lembro do que Amaleque fez a Israel, como ele lutou contra Israel, quando ele estava vindo do Egito. Agora vá e ataque o Amaleque e o destrua completamente. Destrua tudo que ele tem. Não poupe, não mate homens, não poupe, mas mate homens, mulheres, crianças e bebês, vacas e ovelhas, camelos e jumentos. O que Samuel disse? Samuel falou assim, ó, Deus mandou você ir lá pegar o povo de Amaleque e matar eles. Não poupe criança, bebês, tá vendo, gente? Aí você fala assim, que isso? Deus manda matar bebês. Deus mandou matar crianças. Por quê? Porque aquele povo era perverso, gente. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra, aonde caiu fogo do céu e destruiu as duas cidades? Esse povo fazia muita coisa errada. E esse povo amalequita, eles eram idênticos. Eles não queriam saber de Deus, né? Os camaradas eram homem com homem, mulher com mulher, né? Estupravam crianças. Os caras faziam tudo e essas crianças faziam parte do povo. Ou seja, uma criança, ela nascendo, crescendo com aqueles padrões de vida que aquele povo estava cultuando, ela ia ser um deles, pior ainda. Então, todo o povo tinha que morrer, tá? Todo o povo. Porque as pessoas só falam assim, o bebê não tem culpa. Então deixa ele ser criado por um bandido para tu ver. Deixa ele ser criado por um camarada, um Adolf Hitler para tu ver. Deixa. Pega um bebê e deixa ele ser criado. É melhor tirar a vida agora. É isso que o Eterno está dizendo. Gente, a morte, só para vocês terem uma ideia, a morte, ela não significa nada diante da morte espiritual. Então, se você morrer agora, existe uma morte espiritual, tá? Esse seu corpo, ele é a vestimenta da sua alma. Quando você morrer, você será desprendido do corpo, porque seu corpo não terá mais ações, e aí é necessário você voltar para se justificar diante do teu Criador. Quem criou a alma, quem criou o corpo foi o Eterno. Né? Eu costumo dizer, quanto você pagou para ter vida? Qual foi o dinheiro que você deu para Deus para ter a vida? Quanto? Quanto você pagou? Qual foi o ouro que você deu? Qual foi? Nada, você não pagou nada, ele te deu. O que nós temos que fazer, o mínimo é obedecer. Entendeu? É obedecer. É isso aí. Então vou procurar uma igreja. Não, não é isso que eu estou falando, não, gente. É obedecer, é ser uma boa pessoa, entendeu? Não cometer injustiça, tá? É uma pessoa que realmente preserva o amor, que realmente não cultiva o mal dentro do seu coração, tá?
Aqui o Eterno está tratando com o povo dele, o povo de Israel é povo dele. Só que antes de Israel, o Eterno prometeu a Abraão a salvação aos gentios. Quem é os gentios? São pessoas que estão fora de Israel, mas que temem ao Eterno. Há uma salvação para este povo. Há uma salvação para aqueles que nunca entraram numa igreja. Há uma salvação para aqueles que nunca fizeram parte de uma sinagoga. Há uma salvação, pessoal. Mesmo você que esteja, mas eu não estou numa igreja. Não é preciso você estar numa igreja. Não é preciso, primeiro, porque Jesus não fundou igreja. Yeshua não deu, você vai fundar uma igreja com a placa tal. Isso é mentira. Isso não existe nas escrituras. Que a igreja Deus é amor. Quem fundou aquilo ali foi o homem. Jesus nunca mandou fundar a igreja. Jesus e Yeshua, que é o nome dele, nunca mandou você constituir uma igreja. Isso foi coisa que inventaram, ok? O Eterno sempre priorizou o amor, sempre priorizou a compaixão, a misericórdia. Aqui ele está tratando com o povo dele, que o povo dele precisava de libertação, de salvação, e tinha nações naquela época que não temiam ao Eterno. E essas nações queriam destruir o povo de Israel, por isso havia essas guerras. Isso é óbvio. Só que Saul, rei de Israel, ele não estava conseguindo agradar o Eterno. E Samuel falou, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você. Então aqui Samuel fala, você vai lá, enfrenta o povo de Amaleque, né? E mata as crianças, jovens, mulheres, é para matar. É para matar. E ele não fez isso. Tá? Aí continuando, Shaul fez congregar o povo e passou em revista em Telaim 200.000 soldados em pé, contra os 10.000 homens de Yehudá, que é Judá. Shaul chegou à cidade de Amaleque e ficou à espera do vale. Ele disse a Queni, vá embora, retire-se e deixe suas casas lá com Amaleque. De outra forma, eu poderia destruir vocês juntamente com eles. Vocês foram bondosos para com todo o povo de Israel, quando veio do Egito. Então Queni saiu do meio do Amaleque. Shaul atacou Amaleque, começando em Havilá e continuando por Shur, na fronteira do Egito. Ele capturou Agag, o rei de Amaleque, vivo, destruiu completamente o povo, matando a espada. Entretanto, Shaul e o povo pouparam Agag, juntamente com o melhor das ovelhas do gado e até mesmo o que era de segunda qualidade, como também cordeiros e tudo que era bom. Eles não estavam inclinados a destruir essas coisas. Todavia, tudo era desprezível ou fraco, eles destruíram completamente. Então a palavra de Adonai veio a Samuel. Então o Eterno falou com Samuel. Veja, era para ele deixar alguém vivo? Não, mas ele deixou o rei, o Amaleque. O nome dele é... Cadê o... Ele deixou o povo... Deixou o rei de Amaleque, Agag. Ele deixou ele vivo, junto com as ovelhas, algumas coisas. Então a palavra de Adonai veio a Amaleque, ou a Shaul, a Samuel, quer dizer. Arrependo-me de ter posto Shaul como rei. Olha o que Deus está dizendo. Eu me arrependo de ter posto Shaul como rei. Olha só. Deus falando para Samuel. Porque ele deixou de seguir e não obedeceu às minhas ordens.
Isso deixou Samuel muito triste, e ele chorou durante toda a noite. Samuel, como eu estava falando no Shiuri nos estudos passados, Samuel gostava muito dele, mas muito dele, do rei Saul. Mas o que adianta gostar se o camarada é uma má pessoa, é um mau caráter, não obedece? E aí, continuando, Samuel levantou-se de manhã bem cedo para encontrar-se com Shaul. No entanto, foi dito a Samuel: Samuel veio ao Carmel para ali construir um monumento a si mesmo. Agora, porém, ele partiu e está em seu caminho para Gilgal. Samuel foi a Shaul. Shaul lhe disse: o que Adonai te abençoe. Eu fiz o que Adonai ordenou. Samuel, porém, respondeu: se é assim, porque ouço o balido de ovelhas e mugido de gado? Shaul respondeu: eles os trouxeram do Amaleque, porque o povo poupou a melhor das ovelhas e do gado para sacrificar a Adonai, seu Elohim. Nós, porém, destruímos completamente o restante. Então Samuel disse a Shaul: pare, eu vou dizer o que Adonai me disse na noite passada. Respondeu Shaul: fala. Samuel então falou: você pode ser pequeno aos seus olhos, mas é a cabeça das tribos de Israel. Adonai o ungiu como rei sobre Israel. Agora, Adonai enviou você em uma missão e lhe disse: vai e destrua completamente Amaleque, aqueles pecadores. Continue guerreando contra eles até que tenha sido exterminado. Porque você pegou o espólio em vez de dar atenção àquilo que Adonai disse? Aos olhos de Adonai, você fez o que era mal. Shaul disse a Samuel: eu dei atenção ao que Adonai disse e levei a cabo a missão para a qual Adonai me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí completamente Amaleque. O povo, porém, tomou algo do espólio, a melhor das ovelhas e do gado, e deixou a parte da destruição para sacrificar a Adonai, seu Elohim, em Gilgad. Samuel lhe falou: Adonai tem prazer em oferta de sacrifício e queimada de sacrifício, quanto em obedecer ao que Adonai diz? Certamente, o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender às ordens é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado da feitiçaria, e a teimosia é como um pecado de idolatria. E como você rejeitou a palavra de Adonai, ele também rejeitou você como rei. Shaul disse a Samuel: eu pequei, violei as ordens de Adonai e também suas palavras porque eu estava com medo do povo e dei ouvido ao que eles diziam. Agora, por favor, perdoa meu pecado e volta comigo para que eu possa adorar Adonai. Samuel, porém, disse a Shaul: não voltarei com você, porque você rejeitou a palavra de Adonai. E Adonai o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel virou-se para partir, Shaul agarrou-se à barra de sua túnica, e a túnica rasgou. Samuel disse a Shaul: Adonai rasgou de você nesse dia o reino de Israel e deu a um compatriota. Compatriota. Ninguém nem sabe quem é esse. Daqui a pouco vai ser Davi, gente. Davi vai ser escolhido como rei. Um menino pequeno, que matou Golias, o gigante dos filisteus. Lá na frente, acompanhe comigo todos os Shabat, você vai saber dessa história. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Um compatriota seu é melhor do que você. Além disso, o Eterno de Israel não mentirá nem mudará seu propósito, porque ele não é um simples ser humano sujeito a mudanças de mente. Então Shaul disse: eu pequei, mas a despeito disso, por favor, honra-me diante dos líderes de meu povo e diante de Israel, voltando comigo para que eu possa adorar Adonai, teu Elohim.
Então Samuel seguiu Shaul de volta e Shaul adorou Adonai. Então Samuel falou: traga-me Agag, o rei de Amaleque. Agag veio a ele em cadeias e disse: sem dúvida minha morte será amarga. Samuel então disse: assim como sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe será deixada entre as mulheres sem filhos. Então Samuel cortou Agag em pedaços diante de Adonai em Gilgal. Tá vendo? Samuel foi e matou o rei. Era para Saul fazer isso, o rei. Mas Samuel foi lá e falou, matou. Samuel retornou para Ramá e Shaul foi para sua casa, em Gilviar Shaul. Samuel nunca mais voltou a ver Shaul até o dia em que morreu. No entanto, Samuel lamentou sobre Shaul e Adonai lamentou ter feito de Shaul rei sobre Israel. Bem, nós lemos já aí 3 capítulos do livro de 1 Samuel. Sábado que vem nós iremos ler o capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18. Aqui nós vamos ver no sábado que vem David, né? Nós vamos ver o que Samuel fez. Um espírito maligno entra na cabeça de Samuel. Nossa, vai ser esses 3 capítulos que nós vamos ler no sábado que vem. Fique aqui neste perfil, na página Hatikva Ben Avraham, e você vai estudar conosco, em nome de Yeshua. Bem, nós vemos aqui que o povo de Israel, infelizmente, eles pediram um rei e Deus disse a Samuel, nós vamos dar um rei para o povo. Só que esse rei tem que obedecer às minhas ordens. E esse rei não obedeceu, pessoal. É isso que infelizmente Shaul, que é Saul, né? Ele fez o que era mal diante dos olhos do Eterno. Ele não obedeceu. Eu costumo dizer o seguinte: Deus escolheu uma nação. Deus escolheu Israel, gente. Não é aquele Israel que hoje você vê na televisão, tal. Ali é a terra de Israel. Porém, quem está governando aquela terra ali são pessoas que às vezes até desconhecem das Escrituras. São pessoas que não são israelitas. O povo de Israel está espalhado entre as nações. Tá? Existe Israel territorialmente, é um estado de Israel, né? Logo, logo se torna uma nação e está lá. Porém, ali é o local de Israel, mas o povo de Israel está espalhado entre as nações. E esse povo de Israel são aqueles que obedecem ao Eterno. Por isso que está escrito nos últimos dias, ele congregará todos os dispersos de Israel. Por quê? Porque Israel está disperso. Quem está comandando Israel hoje são pessoas que talvez até desconhecem do Eterno. Tá? Tem um povo judeu lá que se diz judeu que às vezes são piores do que muitos. Né? Tem muito judeu sem vergonha, pilantra, safado. Agora tem muitos judeus sérios, honestos, verdadeiros, né? Então, e a maioria desses judeus que são mau caráter estão lá governando Israel, tá? Se afiliando, fazendo aliança com outras nações, tá? Então, esse é o problema. E o Eterno disse que não era para fazer aliança com ninguém. Então é uma das características que nós vamos identificar quem é do Eterno e quem não é. Ok? Então eu deixo essa mensagem para você aqui hoje. Que o Eterno abençoe vocês grandiosamente. Você que vai nos assistir, compartilhe esse vídeo. Vai estar disponível aí, pode compartilhar. Ajude as pessoas. Tá? Ajude as pessoas a serem melhores pessoas. Tá? Você fazendo isso, você vai estar acumulando a sua reputação no Olam Rabá, no mundo vindouro. Tá? Então você está acumulando ali sua boa reputação lá. Então ajude as pessoas. Né? Às vezes a gente
A gente fala assim, como nós estamos aqui nessa data que foi constituída pela Igreja Católica, o Natal, as pessoas falam Feliz Natal, tal. Mas as pessoas desejam Feliz Natal, mas elas são verdadeiras pessoas falsas, né? Que em vez de cultivar o amor, a sinceridade, a honestidade, a compaixão, a misericórdia, a justiça, elas só querem dizer uma palavra Feliz Natal. Isso não tem sentido, tá? Feliz Natal, gente, é muito mais do que isso. Feliz Natal é você ajudar o próximo. Feliz Natal é você dar a benção para a mãe, para o pai, abraçar seus parentes. Isso é Feliz Natal. E não é só uma data, é todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Isso sim é um Feliz Natal. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach, Bechem Yeshua Mashiach. Amém e amém.